curtiu ainda o vídeo aqui, clique em curtir, clique aí no joinha, no gostei, para ajudar esse vídeo a ter mais relevância, isso é importante. Peço que você compartilhe ele para mais pessoas virem. Senadora Rose de Freitas, há um requerimento do líder do Cidadania, senador Alessandro Vieira, de votação de um artigo como projeto autônomo. Esse requerimento será votado ao final da discussão, submetido ao plenário pela votação nominal. Há requerimentos de destaques das bancadas partidárias que também foram deferidos para apreciação oportuna após a votação do texto base da matéria. E há requerimentos individuais de destaque que foram prejudicados em razão seja do fim do prazo, seja pelo fato de que os requerimentos de destaque pelo sistema remoto só podem ser feitos pelas bancadas partidárias. Eu vou buscar localizar se há o requerimento de Vossa Excelência nos mesmos termos do senador Alessandro Vieira de votação de projeto autônomo e já volto a Vossa Excelência para informar sobre a existência dele e o encaminhamento para o apensamento. De qualquer forma, Vossa Excelência pode ficar absolutamente tranquila que o requerimento de votação como projeto autônomo de um artigo já será conhecido e submetido ao plenário nos termos do requerimento feito pelo senador Alessandro Vieira, que Vossa Excelência está corroborando nesse momento. Senador Alessandro Vieira pede a palavra pela ordem. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos colegas, novamente pelas demonstrações de carinho e preocupação referentes à questão do Covid. A gente segue no acompanhamento médico com sintomas leves. Eu gostaria de colocar a necessidade, senhor presidente, nesse momento, de que se avalie com muita precisão o que estamos fazendo e o que estamos votando. O esforço do senador Márcio Bittar é hercúleo, é gigantesco. Ele está tentando fazer um acordo e adaptar textos que têm altíssimas repercussões, literalmente em cima da tribuna onde está proferindo seu voto complementar. Voto complementar esse que ampliou bastante o conteúdo da PEC e que, por si só, já abriria prazo, certamente, para novas possibilidades de emenda e destaque. Mas, retomando o que nós temos aí, eu peço, neste momento, pela ordem, que se verifique a correção de um ponto específico do relatório que se manteve. O senador Márcio, ao apreciar uma emenda da nossa sugestão, deixou de conhecer uma emenda ou rejeitou essa emenda, alegando motivos que não correspondem ao conteúdo da própria emenda. Explico. Apresentamos uma emenda no sentido de que fique claro no texto que o beneficiário do Bolsa Família não será excluído do acesso ao auxílio emergencial, mas apenas no tocante ao complemento. O senador Márcio entendeu que nós estamos falando em cumulatividade das duas coisas. O cidadão receber o Bolsa e receber cumulativamente o auxílio. Não era nada disso. É pelo contrário, apenas a complementação. Isso é muito importante por dois motivos. Primeiro deles, porque você tem aí a possibilidade concreta de fazer a igualdade entre os miseráveis, porque pensar diferente seria ter duas categorias de miseráveis no Brasil, o miserável que fica no Bolsa e o miserável que recebe auxílio. Isso é absolutamente condenável, seja eticamente, seja constitucionalmente, não faz sentido. E segundo, na medida em que você tem essa certeza que durante a duração do auxílio, aquele cidadão que recebe Bolsa deixa de receber Bolsa para receber auxílio, eu estou abrindo espaço orçamentário. Esse espaço orçamentário tão desejado por setores do governo e por líderes no Senado. Então, acho que é muito relevante que o senador Márcio Bittar tenha um pouco mais de tempo para analisar, porque, eventualmente, você tem aí soluções postas que ele não teve tempo para analisar, porque humanamente não é possível. E, para reforçar, claro, a gente mantém o requerimento de fatiamento, porque entende que esse tempo, esse ganho de tempo, é muito importante para o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. A sessão será iniciada. O requerimento de Vossa Excelência será submetido à votação do plenário antes da apreciação do mérito do parecer do senador Márcio Bittar. Pede a palavra pela ordem, senador Spiridion Amin. Como eu estou inscrito em primeiro lugar, eu só queria que Vossa Excelência considerasse o seguinte: eu tenho uma questão de esclarecimento que vai no sentido do que falou agora o senador Alessandro. Se não, vejamos. O projeto prevê despesas de até 44 bilhões de reais, conforme está escrito no parágrafo 1º do artigo 3º, certo? 44 bilhões
é o que fica, digamos, extrateto, autorizada a despesa para atender o auxílio emergencial. Fica claro isso. Se alguém sai do Bolsa Família e entra nisso aqui, abre um crédito em algum lugar, ou abre um crédito orçamentário correspondente. Por sinal, eu queria que o senador Márcio Bittar considerasse o que o Tribunal de Contas da União noticiou ontem. O valor do que foi pago indevidamente no auxílio emergencial no ano passado alça a cifra de 54 bilhões. Ou seja, 7 milhões e 300 mil pessoas receberam 54 bilhões de reais que deveriam devolver. Não vou entrar no detalhe. Há casos até de servidores públicos, civis e militares. Portanto, a rigor, senador Alessandro Vieira, a Vossa Excelência, com um carinho especial pela sua situação de saúde, a União tem um recebível de 54 bilhões. Da senadora Daniela, bom, e também do senador Esperidion Amin, quero dizer que, de fato, ele tem toda a razão. Os meses que durarem o auxílio emergencial agora, 4 meses, vai gerar uma economia do dinheiro que está no orçamento do Bolsa Família. Agora, a ideia, como eu disse ali agora há pouco, é que esse recurso que já está no orçamento para o Bolsa Família, ele vai servir para que ao final de 4 meses, porque veja, as pessoas que estarão inclusas, cerca de 30 milhões de brasileiros, não vão sair num passe de mágica. Então, quando terminarem os 4 meses, a quantidade de pessoas que está hoje no Bolsa Família vai continuar sendo um número maior. Então, essa economia dos 4 meses, se a gente pode chamar de economia, vai servir para, vamos dizer assim, turbinar o Bolsa Família com esse nome ou outro nome, que pode ser modernizado, não há nada contra o Bolsa Família, mas é natural que se modernize, para que ele seja, então, um programa perene após esses 4 meses. Essa é a ideia. Bom, sobre os fundos, senadora Daniela, e é para a colega que eu disse que é horroroso rejeitar uma emenda, mas eu quero passar a palavra para quem entende mais desse assunto do que eu, muito, que é a senadora Simone, com quem discuti isso e era presidente da Comissão de Constituição e Justiça até um dia desse. Ou a prorrogação do auxílio emergencial, que já era concedido no ano passado. Portanto, o que nós pretendemos com esse modesto pronunciamento, senhor presidente, que é uma espécie de declaração de voto em separado, sem utilizar o tempo que o meu amigo Rogério Carvalho utilizou, mas dentro dos 5 minutos, afirmar que nós somos favoráveis à proposta do senador Alessandro Vieira, que propõe o chamado fatiamento. Votarmos hoje o auxílio emergencial e remetermos à Comissão de Constituição e Justiça, que poderia trabalhar conjuntamente com a Comissão de Assuntos Econômicos a parte referente ao auxílio, ao ajuste fiscal. Fabiano Contarato e, na sequência, o senador Dário Berger. Com a palavra, senador Fabiano Contarato. Senhoras e senhores, a quem se destina o atual governo federal? Definitivamente, esse governo não é um governo dos pobres. 60 milhões de brasileiros e brasileiras estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. 15 milhões desempregados, 30 milhões subutilizados. Esse governo não é um governo dos pobres, não é um governo dos índios, não é um governo da população quilombola, das mulheres, das pessoas com deficiência. E falo isso porque essa intitulada PEC emergencial não seria necessário PEC se ele efetivamente estivesse preocupado com aquele que está mais vulnerável, que é a população pobre e carente. Porque ele poderia utilizar do instrumento da medida provisória expressa no artigo 62 da Constituição Federal, bastando a relevância e urgência, mas não. Para atender os pobres, ele não utiliza desse remédio constitucional. Agora, para fazer um aporte de 1,2 trilhão de reais aos bancos, ele faz. Definitivamente, esse governo é um governo dos banqueiros
e dos grandes empresários. Essa PEC, claro que nós somos a favor do auxílio emergencial, mas não de R$ 250. O mínimo que nós deveríamos dar a essa população que sofre, que está sangrando. Ontem morreram 1.726 pessoas, hoje morreram 1.910. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos. Ele poderia, sim, fazer isso através de uma medida provisória. Essa PEC emergencial, ela está congelando salários de defensores públicos. Engraçado, por aí você vê, pela defensoria você vê como que esse presidente, ele não tem um olhar social para aquele que mais precisa. Vocês sabiam que defensores públicos da União só tem 639 para atender todos os municípios do país? Ao passo que juízes têm quase 19 mil, procuradores quase 1.200. Mas porque a instituição da Defensoria Pública, que acolhe de forma humanizadora o hipossuficiente, não pode mais contratar. Não vai poder mais contratar, senhoras e senhores. Isso quer dizer menos policiais na rua, menos bombeiros, menos técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira, enfermeiros, fisioterapeutas. O que nós estamos fazendo? Olha, eu fico muito indignado quando eu vejo que nós estamos perdendo a capacidade de nos indignarmos, e isso não está passando por mim, seja a título de dolo, direto ou indireto, por ter assumido o risco de produzi-lo, seja a título de culpa. Mas nós não podemos aprovar uma PEC nesses termos. Aí eu conclamo aos colegas, é claro que eu sou favorável ao auxílio emergencial, mas vamos fazer a ruptura. Na PEC da Previdência, não teve a PEC paralela? Por que nós não rompemos isso e aprovamos o requerimento do senador Alessandro Vieira, na certeza de que nós estaremos colhendo, atendendo, tendo um olhar mais humanizador, sensibilizando, se colocando na dor do outro, daquele que mais sofre, daquele que mais clama por uma sociedade melhor, daquelas pessoas, porque a fome dói, que estão hoje sem um emprego, estão sem um prato de comida, e nós aqui, sendo subservientes a esse saco de perversidade criado pelo governo federal. Esse governo, que eu não tenho dúvida que nós temos que interromper sobre o amparo da população brasileira. Agradeço.